Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Boas Novas Shalom. Eu quero neste momento iniciar esse vídeo orando pela minha vida e pela sua vida, você que é inscrito desse canal, ou você que também não é inscrito desse canal, mas que por vezes tem assistido nossos vídeos. Eu quero orar também por você. Amantíssimo Deus e soberano Pai que está nos céus, neste momento, ó Senhor, eu quero apresentar ao Senhor a minha vida, a vida da minha família, a vida de cada um dos inscritos deste canal e também dessa pessoa que não é inscrita, mas que tem assistido nossos vídeos. Senhor, a intenção deste canal é abençoar vidas, ó Pai, através da mensagem, através, Senhor, do Teu Evangelho, que tem levado salvação a muitos lares. A Tua palavra é a verdade e a Bíblia diz que nenhuma das Suas palavras volta vazia. Eu não estou aqui para falar de mim, nem tampouco de nenhuma celebridade que permeia essa terra, mas estou aqui para levar o Evangelho, as boas novas de salvação, para todo aquele que necessita, e para aquele que já é um salvo em Cristo Jesus, que ele possa agregar um pouco mais de conhecimento à sua galeria, porque por mais limitado que seja o meu conhecimento, o Senhor é uma fonte inesgotável de conhecimento. Então, dentro desses vídeos aqui, por mais simples que eles sejam, possa talvez existir algo de novo para as vidas que talvez tenham um vasto conhecimento e que todos venham ser abençoados através desse vídeo. É a minha oração, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Senhor. Amados, o vídeo que eu quero gravar em questão hoje fala concernente ao apóstolo Paulo pregando no Areópago, na cidade de Atenas. Eu considero esse discurso que Paulo fez ali no Areópago um dos mais belos discursos que ele fez em todo o Novo Testamento, em todas as cartas que Paulo escreveu. Esse discurso que ele fez ali no Areópago, para mim, é um dos mais lindos, dos mais empolgantes discursos. Porque naquele Areópago, Paulo conseguiu reunir duas escolas, as mais importantes ali de Atenas, de toda a Grécia, os estoicos e os epicureus. Então nós sabemos que os estoicos eles acreditavam que o espírito continuava a viver após a morte, mas que eles não acreditavam na ressurreição do corpo, que um homem pudesse morrer e ressuscitar. Já os epicureus, eles eram mais materialistas, eles acreditavam que o homem só poderia realizar alguma coisa aqui nesta vida e que depois de morto acabou-se então o prazer do homem, ele tinha que viver para o seu prazer, para a sua felicidade, e que morrendo o homem acabou-se tudo. Não havia um juízo, não havia um destino para a alma. Eles não acreditavam nisso. Então Paulo fala para esses dois grupos ali no Areópago. Mas o capítulo 17 de Atos, ele já inicia dizendo que Paulo estava na cidade de Tessalônica. E quando Paulo começa a discutir com os judeus ali nos sábados, como era seu costume, e Paulo falava a respeito de Jesus e da salvação, aí houve uma conspiração contra o apóstolo. Paulo teve que ser retirado dali às pressas, porque eles o queriam matá-lo. Então queriam prender o apóstolo Paulo após ele ser alguém pagar fiança, para que ele fosse libertado. Eles mandaram que Paulo fosse para Bereia. E Paulo, chegando a Bereia, a Bíblia diz que os cristãos ali eles foram mais prudentes, do que os cristãos ali de Tessalônica, porque lá em Bereia eles examinaram as escrituras e muitos creram em Paulo. Porém, os judeus de Tessalônica, ao ficar sabendo que Paulo estava ali ministrando, eles já partiram em direção a este lugar para começar ali uma nova caçada ao apóstolo. E aí Paulo teve que deixar aquela região ali às pressas, e ele chegou até Atenas. Mas como alguns dos seus amigos ficaram ali, então ele ficou lá aguardando a chegada desses amigos, no qual Lucas era um deles.
Mas enquanto ele aguardava, a Bíblia diz que Paulo fez uma volta na cidade e começou a observar, né, como viviam ali os atenienses. E a Bíblia diz que Paulo ficou muito incomodado, porque Paulo viu uma série ali de objetos de cultos ali, muitos altares na cidade, muitas estátuas ali consagradas ali a Deus, né, a religião. Segundo os historiadores, naquela época Atenas tinha mais de 30.000 estátuas ali naquela cidade de deuses ali, porque eles eram pagãos que cultuavam diversos deuses. Um filósofo chamado Diógenes, a história nos diz que ele andava pelas ruas, certa vez ele andava pelas ruas com uma lamparina acesa, e as pessoas disseram para ele assim: olha, o que você está fazendo, Diógenes? Ele dizia assim: olha, eu estou procurando em Atenas alguém que não seja um deus, que seja um homem. Eu estou procurando um homem nessa cidade, mas não achava, né? Segundo ele, só tinha deuses ali, tinha mais deuses do que homens ali na cidade de Atenas. Então, amados, eles eram pessoas que cultuavam diversos deuses. E Paulo ficou incomodado. Quando ele passa, ele vê ali um altar erigido ao Deus desconhecido. Numa próxima oportunidade, eu gostaria de falar a vocês também a respeito desse altar ao Deus desconhecido. Mas neste momento eu quero me ater apenas ao discurso que Paulo fez ali no Areópago, junto àqueles filósofos ali. Então diz a Bíblia que Paulo começou também a discursar ali no mercado, nas sinagogas, né? Ele achou ali algumas pessoas ali que começaram a dar ouvidos à sua pregação e ele começou a discursar com eles também acerca de Jesus e da ressurreição. Esta era a mensagem de Paulo, amados. E aí aqueles homens começaram a ficar meio intrigados com a sua mensagem. Eles disseram: olha, Paulo, vem cá que nós vamos te levar até a Acrópole para que você explique melhor para nós acerca dessa mensagem. E aí levaram Paulo, e ali estavam presentes os epicureus e também os estoicos. Eram filósofos ali daquela cidade, homens que eram, né, bastante instruídos ali na sua filosofia. E começou Paulo então a ministrar, né, o seu discurso ali. Começou dizendo para eles: olha, varões atenienses, eu andando em tudo vos vejo um tanto religiosos. Algumas versões o chamam de supersticiosos. Mas Paulo diz: olha, passando eu pela cidade e olhando os vossos objetos de culto, eu me deparei com um altar escrito ao Deus desconhecido. E é esta divindade que vocês adoram, sem ao menos conhecê-la, é o Deus que eu venho pregar a vocês aqui, neste momento. Então Paulo, amados, ele se aproveita de uma situação. Ele aproveita daquela situação que foi de ter visto aquele altar escrito ao Deus desconhecido, e ali ele abre um leque para a sua mensagem. E é uma mensagem muito linda, amados, porque Paulo começa dizendo para eles que Deus é um Deus que não é servido por homens, não é um Deus que habita em templos feitos por mãos de homem, mas é um Deus que busca de todo homem, que o homem possa encontrá-lo, porque ele não está longe, né? O próprio profeta Jeremias disse, né, que Deus não está longe do homem. Então Paulo fala assim que Deus espera que ainda que tateando, né, a gente possa encontrá-lo. E ele ainda usa, interessante, amados, que Paulo usa, ele cita dois filósofos ali da Grécia. Um deles chama-se Epimênides, o outro eu não consigo me lembrar agora, mas quando eu for falar ao altar, a história do altar ao Deus desconhecido, eu vou citar o nome do outro filósofo. Me fugiu a memória agora. Mas Paulo citou. E esse filósofo que Paulo mais cita nesse trecho é Epimênides, onde Paulo fala que de todos, né, de um só, Deus criou toda a geração. E é em Deus que nós existimos, nele nos movemos. Então Paulo, irmãos, ele entrou ali
utilizando de figuras conhecidas pelos atenienses, porque os atenienses conheciam essa mensagem dita pelo seu filósofo ali, mas fazendo uma alusão a Zeus. E Paulo veio dizer para eles que o Deus que ele veio pregar é o Deus desconhecido, que eles não conheceram. E Paulo, irmãos, é muito enfático. Em dado momento da sua mensagem, Paulo fala que para Deus, né, os objetos de culto deles são vãos, né, são coisas sem proveito algum. Então, neste momento, Paulo entra, mas dizendo, né, ele cita 4 grandes verdades ali em relação a Deus no sermão para aquele povo. E ali as pessoas começaram a julgar Paulo também, né? Uns diziam, esse paroleiro aí, né? Em outras versões dizem que Paulo era um catador de sementes, né? E aí Paulo, as pessoas se dividiu muito, amados, ali, entre as pessoas que estavam curiosas, né? Em ouvir mais e aqueles que já começaram a desprezar o discurso de Paulo. E Paulo, amados, entre essas verdades que Paulo diz ali para aqueles homens, a primeira verdade que ele deixou bem claro para eles é que Deus é o Criador. O Deus desconhecido que eles não conheciam, ele é Criador. Os gregos eles até acreditavam em várias formas de criação. E eles até defendiam, né, uma forma de evolução. Porém, o apóstolo Paulo ele afirmou com clareza que Deus criou todas as coisas e que ele não vivia também em templos feitos por mãos humanas. Deus não vive em templo feito por mãos, porque ali em Atenas, amados, tinha templo ao deus Apolo, tinha templo a Zeus, tinha templo a Afrodite, é templo para todo tipo de Deus que você imaginar. Mas Paulo vem dizer para eles assim, olha, Deus ele não é servido por mãos humanas, não tem essa necessidade disso, porque os atenienses levavam até comida ali para os deuses. Né? Eles achavam que Deus dependia de comer, de beber, né, os seus deuses ali. Mas Paulo fala com eles, olha, ele não necessita de coisa alguma. E nem habita em templo feito por mãos humanas. A segunda verdade que o apóstolo Paulo deixou bem claro para eles é que além de Deus ser o Criador, ele também é o governante. Deus é o governante. E Deus ele fixa os limites das nações. E ele quer que o homem o busque, ele quer que o homem o encontre, por intermédio também, não só, né, do seu conhecimento, mas ele quer que Deus quer que o homem o busque por todas as coisas que ele criou. O apóstolo cita 2 poetas gregos e harmoniza a sua mensagem, né, com a mensagem desses poetas com as verdades divinas. E ele ainda cita, né, as suas passagens, as suas verdades, e ele cita também os seus templos, seus ídolos, e ele diz que tudo isso é mera ignorância. Paulo fala que isso é ignorância humana, que Deus não está nem aí para aqueles templos ali luxuosos que eles construíram, e que eles estavam todo dia ali servindo, né, até comida levavam, achando que Deus dependia de comida. Outra verdade que Paulo deixou bem claro para os atenienses é que Deus também é o Salvador. Paulo acaba com toda a cultura grega quando ele chamou ela de tempo da ignorância. Ele disse que Deus não levava em conta o tempo da ignorância, porém ele demarcou um tempo para julgar as nações, para julgar os segredos do coração do homem. Deus tem determinado o dia do julgamento, meu querido. E isso aí não importa se você é um filósofo, se você é um grande acadêmico, todos nós haveremos de comparecer ante este tribunal. Nem mesmo com toda aquela cultura, os gregos não conseguiram encontrar Deus. Mas Deus ele ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, creiam, abandonem as suas más obras e produzam frutos dignos de arrependimento. Isso aí não é só para os gregos ali não, meus queridos. É para os gregos, é para os mineiros, é para os paulistas, para os sulistas, para os americanos, para os japoneses. Todo ser humano. Deus quer que todos se arrependam. Ele não leva o tempo da ignorância em conta.
mas você ouviu a mensagem do Evangelho, você não é mais ignorante. Você precisa entender que Deus vai prestar contas a você. Ele quer que você se arrependa hoje, porque Ele vai te chamar na prestação de contas. E aí, meus queridos, aquele dia, cada um haverá de comparecer diante do Criador. A Bíblia diz que toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então, meus queridos, além de ser o Salvador, Ele é também juiz. Deus, Ele designou o seu Filho Jesus Cristo. Deus comprovou isso quando ressuscitou Jesus dos mortos. Os ouvintes eles reagiram de formas variadas. Alguns zombaram do apóstolo. Outros odiaram. Aliás, outros odiaram as palavras do apóstolo. Teve um outro grupo que adiou a sua decisão. Porém, alguns creram. Entre eles, Dioniso, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris também creu. Então, a mensagem ela não caiu por terra. A palavra de Deus ela nunca volta vazia. Você que está ouvindo, está vendo, assistindo esse vídeo, ainda que você não creia no que eu estou ensinando, pregando, ministrando aqui, mas esta mensagem ela não vai voltar vazia para Deus. A palavra que não serve, que não serviu para salvação, ela serve para juízo. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito do homem. Os atenienses não conheciam essa designação, eles não sabiam disso. Mas você hoje tem essa oportunidade de saber que a palavra que não servir para a sua salvação serve para juízo, meu querido. Então as pessoas reagem de diversas formas à mensagem do Evangelho. Uns creem, outros adiam a sua decisão, outros odeiam a mensagem, outros desprezam. Mas uma coisa é certa, o juízo de Deus ele é para todos, sem distinção, meus queridos. Todos nós haveremos de comparecer diante de Deus. Jesus é o juiz e Deus deu prova disso quando ressuscitou ele dentre os mortos. Paulo deixou bem claro para os epicureus e também para os estoicos. Eu tenho um amigo que ele é adepto da filosofia estoica. E a filosofia, amados, em si, ela é até legal. Tem muita coisa, tem muitos princípios interessantes. Mas o grande problema dessa filosofia humanista é que ela não tem base bíblica. Tudo que é humanista, amados, não serve para direcionar o homem até Deus. Quando o homem encontra Deus, o apóstolo Paulo, quando encontrou Deus, ele diz que considerou tudo o que ele tinha armazenado como refúgio, como esterco. Para ele, o que servia era a mensagem do Evangelho. Paulo estava totalmente envolvido com esta mensagem. Ela tomou o apóstolo de tal maneira que ele não mais se interessou pelas suas filosofias, porque Paulo também era um grande filósofo. Você pode notar isso nas suas cartas, a maneira de Paulo ministrar fala que ele transitava por esses dois mundos. E Paulo também estudou na escola de Gamaliel, que era uma das mais renomadas escolas. Mas quando Paulo encontra o Evangelho, tudo isso ele refugou. Para ele, o que interessava era o Evangelho. Então ali no Areópago, Paulo fez um discurso muito lindo, quando ele começa dizendo: em tudo, varões atenienses, eu vos acho um tanto supersticiosos. Mas eu passando pelas vossas ruas, eu vi que vocês adoram um Deus chamado desconhecido, porque vocês não conhecem, não sabem qual é o seu nome. Eu quero me entregar para vocês agora a respeito desse Deus. E Paulo aproveita a sua oportunidade e ministra ao Deus desconhecido, que os atenienses não conheciam, mas que Paulo conhecia muito bem.
Então Paulo, amados, o que levou Paulo a ministrar essa mensagem é uma indignação muito grande que ele teve no seu coração quando viu aquela cidade entregue à idolatria. E nós também precisamos ter essa mesma indignação que Paulo teve pelos nossos jovens que estão entregues nas drogas, pelas nossas as famílias que estão entregues à idolatria. Nós precisamos ter a mesma indignação que Paulo teve e não aceitar de forma alguma que o inimigo arrebate essas almas. Então a nossa missão é ministrar, e a sua missão, que não conhece esse Deus que os atenienses consideravam desconhecido, é aceitá-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas a partir do momento que você sabe que Jesus Cristo, seu Filho, morreu na cruz do Calvário para os meus e os seus pecados, você já não é mais tão inocente assim. Então Jesus está voltando, meu querido. Entenda isso, aceite a sua mensagem e receba neste Evangelho e tenha uma vida diferente, uma vida de verdades, uma vida de princípios e uma vida de vitória. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui, mas a minha maior alegria, a minha satisfação é que você continue nos apoiando nesse canal e sendo um nosso parceiro aí. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Não esqueça que você está no canal Boas Novas Shalom. Obrigado.